Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programa Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de JavaScript. Bom, então continuando aqui o capítulo sobre operadores, nessa aula nós vamos estar falando sobre os operadores de comparação. De acordo com os exemplos aqui, vamos assumir que nós temos a variável var1, que recebe 3, e a variável var2, que recebe 4. Tá certo? Então, nós temos aqui os operadores, a descrição e as formas em que ele vai retornar verdadeiro, tá certo? Para a gente seguir. Então, o primeiro operador importante é o de igualdade, que compara se os operandos são iguais. Tá? Então, se você fizer qualquer uma dessas comparações aqui, ó, por exemplo, 3 igual a var1, vai me retornar true. Também vai me retornar se eu perguntar sobre a string 3. Então, eu tenho aqui 3 como string igual a var1. Isso também me retorna true. E a mesma coisa se eu fizer 3 igual a string 3 com aspas simples. Tá certo? Que aqui no caso eu não estou usando a variável, estou passando o valor diretamente. Então tudo isso me retorna true, porque ele compara apenas caso os operandos sejam iguais. Tem esse mesmo comportamento para o operando de diferença, que é o diferente, que é o exclamação igual. Então eu posso perguntar assim, ó, var1 é diferente de 4? Sim, é diferente. É diferente de 4, porque var1 é 3. Então isso aqui me retorna verdadeiro, porque ele pergunta sobre justamente a não igualdade entre os meus operandos, tá certo? Agora eu tenho aqui um operador igual, que retorna verdadeiro caso os operandos sejam iguais e também do mesmo tipo. Que nesse caso, aquele primeiro exemplo em que a string 3 deu igual a var1, já não vai mais ser válida, tá certo? Porque eles precisam ser do mesmo tipo, e um tipo numérico não é igual ao tipo string. Então, se eu colocar aqui, ó, var1 igual a 3, me retorna true. No entanto, se tiver entre aspas, me retorna false, tá certo? Agora, aqui nós temos o de desigualdade, estritamente não igual. Ou seja, retorna verdadeiro caso os operandos não sejam iguais e não sejam do mesmo tipo, tá certo? A mesma lógica. Então eu tenho aqui var1 é diferente de 3, true, né? Então eu sei que eles são diferentes tanto no valor quanto no tipo. Porque o que eu tenho aqui em var1? Eu tenho 3, do tipo que? Inteiro. E aqui eu tenho uma string, tá certo? Então ele retorna caso os operandos não sejam iguais e ou não sejam do mesmo tipo. Operador maior que. Esse aqui é bem simples, né? Bem tranquilo, não tem muito segredo. Ele fala por si mesmo. Então tem o var1 que vale 3 e var2 que vale 4. var1 é maior que 3? Não, não é. Ou var1 é maior que var2? Opa. False, né? Porque var1 vale um valor 3 e, se eu não me engano, var2 vale 4, tá certo? Então, tanto o maior quanto o menor trabalham apenas fazendo comparações aritméticas entre os dois operandos. Agora, o maior ou igual acrescenta uma segunda possibilidade. Por exemplo, eu tenho var1 que vale 3. Eu posso perguntar assim, ó, var1 é maior ou igual a 3? Isso vai me retornar true. Agora, se for maior ou igual a 4, vai me retornar false, porque ele não é nem maior e nem igual. 3 não é nem maior que 4, nem igual a 4. Tá certo? Então, eu passo a ter essa possibilidade de avaliar duas condições dentro do mesmo operador. Tá certo? O mesmo vale para o operador menor ou igual. Tá ok? Bom, então essa foi a aula de operadores de comparação. Façam bastante teste, abre aí o seu console, ou pode abrir também o seu editor de código aí para você ter a persistência dos seus códigos. Lembrando que você pode dar um save as aqui, não vai ficar uma coisa muito elegante, mas você pode dar um save as aqui. Caso você queira realmente guardar esses códigos, eu recomendo que você utilize aí o seu Sublime, o seu Atom, o seu VS Code ou o editor de código que você preferir, tá certo? Bom,
Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês já sabem, pode postar no nosso fórum ou nos enviar por e-mail. Um grande abraço e até mais.